vídeos, fotografias, relatos, verdade, imaginação. Você acredita na vida em outros planetas? Bom, há quem pense que eles estão só à espera do melhor momento para chegar até aqui. Mas tem gente que tem certeza de que seres extraterrestres já estão sim entre nós. Casos famosos são conhecidos no mundo inteiro e os cientistas estão cada vez mais interessados em aprofundar as pesquisas. O ser humano é fascinado pelos mistérios. E o que fascina a mente humana é buscar no desconhecido algo que nós possamos tentar entender. Quem não deseja entender o universo? Há vida em outros planetas ou estamos sós? I want you to open your mind. Open your mind to the possibility that one day we will make contact with an intelligent civilization in outer space that could be thousands, millions of years ahead of us in technology. Let me make a prediction, and that is sometime by mid-century, we might make contact with an intelligent civilization in outer space. Ao contrário de tempos anteriores, hoje procuramos respostas científicas para a maioria de nossas perguntas sobre a vida no universo. O mundo se tornou mais materialista do que espiritualista e assim nossas necessidades espirituais não são amplamente atendidas. A ufologia é a substituta da religião. Milhões de pessoas afirmam ter avistado OVNIs e ser abduzidas por eles. Pode uma porcentagem tão grande da população estar mentindo ou estão enlouquecendo? Algo muito sério está acontecendo a milhões de pessoas. John Mack, professor de psiquiatria de Harvard, chegou à conclusão que as experiências são reais. Porém, algo muito estranho está por trás do fenômeno. What does this all mean? What is all of this, the book where you talk to hundreds of patients and describe in detail what they say they have experienced, you with your credentials coming from Harvard, what do you think this all means? So when I heard of it, hundreds of thousands of people all over the country, from various polls, we know maybe even millions of people have had very similar experiences. They don't know each other. The details that they're describing were not in the media. They have nothing to gain by it. They feel ashamed about it. That's number one. When I also heard that this was occurring in children as young as 2 or 3 years old, that ruled out personality explanations. It's associated with UFOs independently observed by witnesses, by media, by neighbors. It's also associated with physical findings and, as said before, the people, when examined, are not psychiatrically disturbed. So the only thing that behaves like that is real experience. Yeah, you say that it's Dreams do trauma, not behave. that it's trauma. It's traumatic. Not, yeah. Real experiences are the only thing that occurs like that. Psychosis isn't like that. Madness is not like that. Dreams are not like that. Fantasy is not like that. Now, if these are real experiences, what is going on? O pesquisador paulista Leonardo Martins também ouve muitas dessas histórias. Todo tipo de pessoa relata essas experiências. Então você vai encontrar desde pessoas mais simples, analfabetas ou de nível socioeconômico baixo, até pessoas com altíssima escolaridade e nível socioeconômico elevado. Variam desde o avistamento de luzes distantes até situações onde a pessoa dá detalhes de naves ou de seres que deixaram marcas no solo. Se alguns extraterrestres tentariam se esconder, outros estariam fazendo questão de se comunicar. É o que dizem os ufólogos que acreditam neste ser. Ele se apresenta como Ashtar Shehan e manda mensagens que seriam recebidas pela intuição de médiums. As pessoas dizem que ele é um ser comandante de uma frota imensa de naves, que ele teria carne e osso, seria uma entidade física mesmo. Eu já conheço um grupo de contatados que diz que Ashtar Shehan nem é um ser. Na verdade, esse é um posto de comando e há vários
Astaxerrã. O que a gente pode dizer, no mínimo, é que Astaxerrã é um produto do nosso tempo. Milhares de médiuns psíquicos e ufólogos contatados têm recebido montanhas de mensagens de Ashtar nos últimos anos. Ashtar não é nova. Variações desse nome, como Astaroth, Ashar, Asharoth, aparecem na literatura demoníaca ao longo da história, tanto no Oriente quanto no Ocidente. O Sr. Ashtar estava há muito tempo posando como deuses e demônios variados, e agora, na fase moderna, aparece como um astronauta glorioso. Em muitos casos, são as vítimas que procuram o contato com os supostos extraterrestres, seja por telepatia ou por rituais. Atualmente, até cientistas de ponta tentam contatar esses seres, que eles acreditam ser entidades altamente evoluídas. É preciso um pouco de discernimento para perceber que a tentativa de contatar entidades não físicas abre a porta para todos os tipos de engano satânico. Ao identificar pessoas que se dizem contatadas ou que têm algum tipo de envolvimento com os supostos extraterrestres, vemos casos perturbadores e suas vidas logo se manifestam em uma série de experiências bizarras e macabras, algumas inclusive com fins trágicos. Paralyzed, and the entity, or whatever it was that was doing this to me, was laughing at me, and I was so afraid. I didn't know what to do. I can't remember whether I said, Jesus, 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 or Jesus help me, but at that instant, my experience stopped, and I hit the bed, which woke my wife up, and she asked me what I was doing jumping on the bed. Após 50 anos da era moderna OVNI, temos literalmente milhões de relatos de testemunhas oculares, centenas de fotografias, e nos últimos anos, muitos exemplos de documentação em vídeo. Mas ainda não temos uma única prova física, apesar de milhares de testemunhas oculares e relatórios ao longo dos anos. Isto sugere que não se trata de manifestações físicas, mas sim, espirituais. Em entrevista a um podcast americano, o astronauta da NASA Charles Duke, um dos 12 homens que já pisaram na Lua, diz o que pensa sobre os OVNIs e os extraterrestres. You believe in UFOs, alien life? No, I don't believe in alien life. I believe that God showed me a specific answer to two prayers, that they're demonic, and that they're demonic beings that make an appearance and appear to be real, and they are real. Satan, Bible says, Satan can appear as an angel of light. So they can appear, and so nothing human can make a 90-degree turn at 3,000 miles an hour and survive. And so. And I think the purpose is to draw you away from the real God and say, look at us, and this is where you ought to be because we are superhuman and we can do it. So say that they're demonic beings, and there's not any extraterrestrial. I mean, not superhuman, but other civilizations out there that are farther away from us. Alguma coisa muito real está acontecendo a milhões de pessoas.
Quer eles existam ou não, algo está acontecendo. Pessoas são envolvidas com alguma coisa, quer seja real ou irreal. Pessoas estão deixando a vida mudar completamente por causa dos OVNIs. Pessoas estão fazendo dos OVNIs uma religião. Pessoas estão esquentando a cabeça, estão perdendo o juízo por causa dos OVNIs. Pessoas estão sendo feridas por OVNIs. Pessoas estão sendo controladas por OVNIs. Precisamos parar de discutir se elas os estão vendo ou não. Se estão viajando neles ou não. Ou se estão dizendo a verdade ou não. E prosseguirmos com o esforço de descobrirmos, se pudermos, a fonte do fenômeno. Isso precisamos desesperadamente saber. Não estaremos sendo ingênuos se reconhecermos que algo está acontecendo. Temos aqui um grande número de inteligências extraterrestres criadas para habitar no céu, mas que estão agora operando aqui nesta Terra. E elas têm a vantagem de poderem trabalhar invisivelmente, escondidas de todos nós. Sabem mais sobre tecnologia do que os homens jamais sonharam. E têm poder sobrenatural. Jesus nos alertou que neste final dos tempos, nosso planeta ficaria repleto de falsos profetas e falsos milagres. Ele disse em Mateus 24, versículo 24, observem bem o que diz, portanto. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, notem, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você notou? Prodígios para enganar. Quer os discos existam ou não, milhões de pessoas que estão envolvidas com eles estão sendo ameaçadas. Elas estão fazendo deles uma religião. Mas discos são avistados em áreas isoladas e tarde da noite, sugerindo que os OVNIs ou seus ocupantes geralmente preferem manter sua atividade em segredo. E não é preciso muita coisa para ver que o fenômeno não é natural, mas sobrenatural. O estudo dos intermináveis aparecimentos dos OVNIs não é muito produtivo. Existem livros cheios deles. E livros cheios de mensagens que supostamente vieram deles. Mas elas são repetitivas e são tremendamente entediantes. É muito melhor estudar o povo que avista essas coisas. As pessoas que têm contato com elas são as pessoas, meu amigo, que importam. Esses milhões de pessoas de todos os tipos de vida, de todas as profissões, essas pessoas não estão mentindo. Ora, elas podem ser vítimas de mentiras, mas elas estão descrevendo o que viram e o que aconteceu e o que lhes foi dito do modo mais sincero possível. Coisas estranhas acontecem às pessoas que veem esses objetos incríveis no céu, especialmente pessoas que não têm mais, as pessoas que não têm mais contato com eles. Suas vidas tornam-se muito cedo uma série de experiências bizarras. Elas são atormentadas por pesadelos. Elas veem aparições assustadoras. Logo após o primeiro contato, a personalidade pode começar a se deteriorar. E a deterioração pode ser total. Paranoia, esquizofrenia e até suicídio têm ocorrido. Mas isso não quer dizer que a pessoa que vê um OVNI é louca, de modo algum. Mas se o envolvimento não for interrompido, ele ou ela pode ser levado à loucura pelo fenômeno. Mexer com OVNIs pode ser extremamente perigoso. Até pesquisadores sérios correm grandes riscos. Sabe, o conflito entre Cristo e Satanás não é folclore. É real. Os demônios são reais. E os demônios são traiçoeiros. Estamos lidando aqui com inteligências que são capazes de alterar a percepção e produzir estados paranormais de consciência. São capazes de alterar o senso de realidade do observador. Poderosas imagens são projetadas na mente com o propósito de alterar as crenças do indivíduo, fazendo dele um instrumento do sistema do engano. Isto talvez explique os relatos dos contactadores sendo raptados e levados a bordo de um OVNI. É provável que esses contactados jamais estiveram a bordo de um disco voador. Você começa a ver quão perigoso pode ser qualquer envolvimento com discos voadores. Os OVNIs vão para onde eles quiserem e quando eles quiserem. Eles seguem seu caminho, nos deslumbrando com o seu comportamento inconsistente, nos exasperando com suas manobras ilusórias,
nos levando à loucura com suas brincadeiras cruéis. Os demônios são grandes mentirosos, sabe? Assim como as entidades dos OVNIs. O que essas entidades enganosas querem? Qual é o propósito de toda essa propaganda no mundo inteiro? A que isso tudo nos conduz? Talvez estejamos prontos agora para a pergunta: os OVNIs existem, afinal? Evidentemente, eles não existem do modo como um livro e uma casa e um avião existem. Mas o fenômeno, sem dúvida, o fenômeno existe. E o sábio é todo aquele que conhece, ou pelo menos suspeita, quem são eles e os deixa para lá.